Vamos tomando aí os nossos lugares, cada um no seu lugar, para a gente poder começar o nosso tempo de aula de hoje de EBD. E vamos orar para a gente dar início a esse tempo de aula. Oremos. Senhor, somos gratos a Ti por poder mais uma vez experimentar Suas misericórdias se renovando sobre as nossas vidas, por poder mais uma vez poder nos apresentarmos diante do Senhor para que a Tua palavra nos transforme, nos molde, para que nós possamos oferecer ao Senhor o louvor, o culto que o Senhor é digno, Pai. Nós clamamos a Ti para que nos faça entender a Tua palavra, discernir a Sua vontade e principalmente nos ajude a ter os nossos corações desafiados e conformados à Tua palavra, Senhor. Nós oramos em Cristo. Amém. Vamos lá, continuando aí nosso tema de perdão, a gente caminhando para áreas mais práticas ali do perdão, de como a gente lida, implicações do perdão ali na nossa vida. A gente vai agora pensar na perspectiva aí de receber o perdão de Deus. Na semana passada, a gente conversou sobre a necessidade do perdão, de como o perdão é essencial para a boa manutenção ali dos nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos fraternais, nosso relacionamento devocional com Deus. Sem a busca do perdão de Deus, o nosso relacionamento com Ele não acontece, não desenvolve. Ele vai ser construído em cima de hipocrisia, em cima de um comportamento orgulhoso para com Deus, em cima ali de um relacionamento devocional leviano, que não é levado a sério. E agora a gente pensa, já que a gente estabeleceu ali que a necessidade do perdão é algo primordial, essencial, o perdão é indispensável, a gente precisa lidar ali com a parte prática de receber o perdão de Deus, de como a gente aplica isso à nossa vida e alguns problemas ou implicações aí que a gente precisa lidar no nosso coração enquanto a gente recebe aí, aplica o perdão de Deus à nossa vida. Vamos aí partir na nossa aula de hoje de algumas perguntas aí para a gente refletir. E Laura, travou aqui. Eu acho que você precisa dar o primeiro clique, talvez, para o... Foi. Vamos lá. Você já lutou com auto-perdão? Já precisou lidar com auto-perdão? É aquela circunstância de uma falha, um pecado, algum problema, está muito difícil de lidar e que você precisa se perdoar. Você está nessa luta. Isso é uma implicação, algo para a gente lidar com o nosso coração quando a gente está aplicando o perdão de Deus na nossa vida. Como diferenciar a culpa verdadeira da culpa falsa? Lembra na semana passada que a gente falou sobre culpa já. Já que o perdão é uma necessidade, quando a gente falha, a gente lida com a culpa e vergonha. Mas eu coloquei lá na semana passada que culpa e vergonha, eles poderiam ser manifestações só de um orgulho enrustido no nosso coração, que aí vai nos levar a outros comportamentos que são antibíblicos e até que tornam mais difíceis ali a gente aplicar o perdão de Deus à nossa vida,
que tornam mais difíceis nós reconhecemos o perdão de Deus. Né? Se torna uma luta maior. Então, você consegue aí pensar, imaginar, ou ter alguma resposta de como diferenciar um sentimento de culpa verdadeiro e um sentimento de culpa falso? Lidando com alguém. Alguém foi te pedir perdão, ou surgiu uma circunstância ali e você ficou naquele sentimento. Não, acho que essa pessoa, ela não está arrependida de verdade. Eu acho que esse sentimento aí dela é falso. Né? Ou por que as pessoas preferem transferir a culpa em vez de assumir? É bem mais fácil, né? Bem mais prático. Pô. Né? Exatamente. Pô. É o exemplo do nosso pai Adão, né? É muito mais prático ali. Não, culpado foi você. Cara, você tornou a situação impossível. Essa foi a única resposta e reação que eu poderia dar. Como podemos ajudar alguém que está preso na autocomiseração? Alguém já ouviu esse termo, autocomiseração? Quem já ouviu, por favor, levanta a mão aí. Então, sabe, maioria familiarizada com o termo de autocomiseração, com esse comportamento do coração, essa resposta do coração à culpa e vergonha. Né? E aí, como é que a gente ajuda alguém que está apresentando esse comportamento? Né? A gente vai conversar sobre a aula de hoje, é justamente para a gente lidar com essas perguntas, a gente refletir ali sobre o auto-perdão, a gente lidar com a autocomiseração, a gente observar se a culpa que a gente carrega no coração em determinada situação, ou de quem eu estou aconselhando, ajudando, acompanhando, é uma culpa verdadeira ou falsa, ela está atribuindo o peso correto, né, para essa situação ou não. Né? Então, vamos partir aí do nosso primeiro ponto, que é o problema, né, do perdão. Né? O problema do auto-perdão. Você já sentiu que precisava sofrer um pouco antes de sentir que Deus o perdoaria? Já passou por essa situação? Acho que isso, na verdade, é muito comum. Acho que todo crente, em alguma circunstância, ele pode afirmar que passou por essa situação. Acho que principalmente quando a gente está passando ali pelo primeiro amor, a gente está vivendo aqueles momentos de fé ali intenso, acabamos de nos converter, a gente está diante do Senhor ali, buscando de forma diligente, a gente peca e peca de novo, e a gente, não, Deus perdoa aqui, mas está tudo errado, minha vida, não, eu preciso sofrer mesmo, castiga, Deus, disciplina aqui, manda uma prova, porque é o que eu estou merecendo. É essa condição que eu estou aqui, não dá, não, vai, manda o deserto mesmo, que eu tenho que pagar os meus pecados. Eu acho que é muito fácil a gente se identificar, né, nessa questão ali de lidar com auto-perdão. Né? A gente pensar que precisa sofrer ou que a gente precisa pagar algum tipo de preço por conta da nossa condição, por conta do nosso pecado. Isso é comum. Mas como que a gente definiria ou lidaria com o auto-perdão, né? O que é o auto-perdão? Quem arrisca aí a dar uma resposta? O que é esse sentimento, esse comportamento, essa resposta do nosso coração?
Oh, a Hortência apontou algo importantíssimo. Se você tem um problema com auto-perdão, é porque você não entendeu o que Jesus fez na cruz. Se você compreende a obra de Cristo, se você compreende que o sangue que ele derramou é suficiente para lavar os nossos muitos pecados, a gente não deve e não precisa ter, não deveria ir por esse caminho de ter um problema ali com o auto-perdão. Por quê? Olha para o que Cristo fez, olha para a obra suficiente, suprema de Cristo, olha para a garantia de salvação que ele oferece, a garantia de perdão total, da graça superabundante, cobrindo todos os nossos pecados. Como é que eu vou me colocar nessa condição de que não posso me perdoar? Se Deus fala que ele perdoa, se a gente vai lá para 1 João, um texto que a gente leu na aula de semana passada, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda impureza. E na passagem que a gente leu, da mesma maneira que 3 vezes ele afirma, ele mostra condições negativas de um comportamento diante de Deus, 3 vezes ele afirma que se a gente buscar o Senhor, ele perdoa. Ele oferece o perdão, ele restaura. Ele fala lá que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele traz esse perdão suficiente. Mas o interessante é que o Timothy Keller, quando ele está lidando com auto-perdão, ele vai apontar para a gente um lado perigoso aí do auto-perdão, que é o seguinte: o auto-perdão, a gente lidar e se comportar dessa maneira, é uma resposta do nosso coração que a gente quer lidar com os nossos pecados antes de lidar com um dos outros. Então, peraí. E isso, na verdade, traz um problema maior na nossa vida cristã. Não é? Então, eu, da minha condição aqui, diante de Deus, eu preciso aqui do auto-perdão, eu preciso me resolver para depois eu resolver com o outro. Para depois eu buscar o perdão do outro. Para que depois, inclusive, eu reconheça e receba ali, aplique o perdão de Deus à minha vida. Eu preciso aqui me corrigir, me consertar. Isso cria um problema porque a gente não avança. A gente não segue adiante, a gente fica preso naquela situação, a gente fica numa experiência cíclica ali, lidando com o pecado, e isso é um problema para a nossa vida, porque a gente não cresce como cristão, nosso caráter como cristão não desenvolve, nossa maturidade como cristão não desenvolve, a gente fica estagnado. Se a gente não consegue lidar com o nosso pecado, é impossível a gente lidar com o pecado do outro. Se eu não sei aplicar o perdão de Deus sobre a minha vida, como é que eu vou manifestar o perdão de Deus através de mim, para outra pessoa? Como é que eu vou ministrar, expressar o perdão de Deus? Isso se torna impossível. E aí o perdão, o auto-perdão, ele se tornou um discurso muito bonito. Quantos livros de autoajuda não existem sobre auto-perdão? Sobre a gente lidar ali com o nosso próprio coração, com a nossa própria situação. Não, você precisa prestar atenção, sim, em você, no seu coração, porque o mais importante é você, é como você está com você mesmo, é como você se enxerga. Então, se você não está bem, não tem como nada mais funcionar, não tem como as coisas se desenvolverem. O auto-perdão se tornou um discurso muito bonito, mas nada bíblico. Viu? Nada bíblico, porque como a Hortência apontou,
Cara, se você tem um problema com isso, você tem um problema com a cruz. Você tem um problema com Cristo, com o sacrifício de Jesus. Se você não está sabendo, não entende o poder e não está sabendo como aplicar o perdão de Deus à sua vida. O esteio ali para guiar a gente. Não traduz o que está no seu coração, porque a pessoa pode não se sentir perdoada, mas não foi perdoada. Essa é a verdade sobre Jesus. Sentimentos são vagos. Ali, os sentimentos estão te levando a ver a verdade sobre aquilo. Tem uma barreira entre o que você sente e aquilo que realmente é real. Então, acho que nesse caso, a pessoa tem essa visão do perdão, ela espera primeiro sentir que foi perdoado para depois perdoar a outra pessoa, em relação a nós aqui, né? O perdão horizontal. E a pessoa, talvez ela use isso como uma barreira, uma desculpa até mesmo para não perdoar outra pessoa. E ela diz assim, meu coração, eu não sei se é verdade isso que está falando, né? Eu não me sinto, então eu não estou dizendo igual Pelo sentimento, né? E sentimentos são vagos, né? Vagos, volúveis, mudam rapidamente e eles não são garantia de verdade. Se a gente pensar biblicamente, o amor é um sentimento? Vou repetir. Se a gente pensar biblicamente, o amor é um sentimento? Eu acho que vocês estão na dúvida aí para responder. Ok. É um sentimento, algo que a gente tem que trabalhar em nós, é uma exigência bíblica aí sobre a nossa vida, mas a Bíblia vai além de sentimento. O amor é decisão. Cristo decidiu, por amor, se entregar. Um amor, a decisão sacrificial de Cristo é exemplo para nós. A exemplo dele, a gente pratica, exerce um amor que vai, além do sentimento. Ele não parte de um sentimento. Eu não parto de um sentimento de simpatia com a outra pessoa para expressar ou amá-la em Cristo. Não. O amor de Cristo me alcançou, ele me amou primeiro, por isso, o meu irmão na igreja, eu o amo, eu tenho que estar disposto ali a me sacrificar, a me ajudar, a me dispor e estar disponível ali a ele, porque o amor é decisão. Da mesma forma que a Bíblia vai exigir da gente esse amor como decisão de ir até o outro, independente ali, de simpatia, da mesma maneira, a Bíblia vai exigir da gente o perdão como também uma decisão que a gente tome a partir do arrependimento, do reconhecer. Então, não tem nada a ver com sentimento, a gente se sentir perdoado, da gente se guiar pelo coração ali. Tem a ver com racionalidade, com a gente entender a cruz, sacrifício de Cristo, o perdão aplicado à nossa vida e a gente viver esse perdão. Então, a gente se guiar por sentimento é engano. Só... Então, quanto ao auto-perdão, você citou aí
que talvez as pessoas que não consigam se perdoar, elas têm um problema com a cruz, né? Não entendeu tudo aquilo que o Senhor Jesus, né, veio aqui para nos ensinar. Mas, assim, eu estou citando eu mesma como exemplo, né? Eu discordo porque eu compreendo, de fato, que o Senhor Jesus, toda a trajetória dele, porque ele veio, como ele veio, o que ele viveu, o que ele nos passou. Lógico que eu estou aprendendo todo dia um pouquinho, né? Mas, acho que como eu, talvez alguns outros seres humanos, a gente é tão insignificante, tão pequenininho, e aceitar um amor tão grandioso como é o de Jesus. Todo mundo fala, mas o amor de Jesus é grandioso. Puxa, o amor dele... Então, quem ouve essa palavra, o amor de Jesus, e sente ela, nossa, como é difícil dizer, oh, Senhor, muito obrigada, eu sei que Ele me perdoou, mas como é difícil falar, Senhor, como você pode perdoar um ser como eu? Né? Então, esse apego que a gente tem, de dizer que a gente não entendeu, a gente entendeu, porém, nós somos muito ralé para Deus ter tanta bondade, tanta grandeza com a gente. Então, algumas pessoas sentem isso. E não é fácil para a gente se colocar no mundo, pelo menos não para mim, e dizer que, olha, Jesus me perdoou, puxa, eu sei que Ele me perdoou. Vou tocar a vida. Não, todo dia aquilo vai doer. Assim como eu, quando perdoo alguém, eu, estou falando de mim, não sei os outros, mas quando eu perdoo alguém, o meu coração fica, toda vez que eu olhar, eu perdoei, mas assim, eu fico triste. Não é por mim, né? Não é por mim. Aí eu vejo aquele, vejo o outro fazendo a mesma coisa. Isso não é uma raiva, um sentimento, ou porque é muito triste saber que nós somos desse jeito. Então, assim, não se trata, de fato, de não compreender. Se trata de tão pequeno que somos e aceitar tamanha grandiosidade. Não, aí, realmente não é um problema para com a cruz, mas é um problema da gente lidar com outra coisa do nosso coração. Né? Na semana passada, vocês levantaram ali o exemplo de Davi, se eu não me engano, que foi a Hortência que levantou o exemplo de Davi, enquanto eu trouxe o exemplo daquela mulher que se derrama ali diante de Jesus, lava os pés de Jesus, nessa questão, e como cada um lidou com a culpa na sua vida. Como cada um conduziu a culpa ali no seu coração diante de uma falha moral, diante de um pecado. Aquela mulher, os fariseus falam que se Jesus soubesse quem ela é, o que ela fazia, não deixaria que ela o tocasse. O pecado de Davi é claramente ali absurdo, o adultério e o planejamento da morte, né, de Urias. Mas tanto um quanto o outro lidaram com a culpa de uma maneira que foi saudável. Então, a gente tem um estágio ali em que o auto-perdão é um problema para com a cruz, em você entender o sacrifício, você não saber aplicar o perdão de Deus à sua vida, e você fica nessa de eu não consigo me perdoar, enquanto Deus diz que perdoa todo pecado, perdoou Davi, perdoou essa mulher, perdoou Paulo, Deus aplicou o perdão dele sobre vida e pecados de pessoas que nós achamos absurdo. Então, quem somos nós para a gente se colocar nessa condição de imperdoáveis? Não, Deus perdoa. Então, a gente não entender essa parte, isso é uma coisa sobre um problema de a gente olhar para a cruz e entender o que Deus faz. E um
um outro problema que aí não é tão ligado ao auto-perdão, mas é como que a gente lida ali com a culpa de certas situações, certas falhas no nosso coração que a gente vai vendo mais à frente aqui na aula, só para a gente poder seguir. Mas isso, como eu disse no começo da aula, a gente lidar com auto-perdão, enquanto crentes, acho que todo mundo passou por uma fase, experimentou uma situação ali diante de Deus em que enxergou essa miséria no nosso coração e esse problema com auto-perdão, ele surge ali como uma barreira. Que não, Deus, sou tão miserável, não chega perto de mim. Não, Deus, o meu pecado é tão grande, como é que o Senhor pode perdoar? Então, por isso que o auto-perdão ele se torna ali problemático na nossa vida como cristão. Mas vamos seguir aí, ó. De onde vocês acham que surge a necessidade do auto-perdão? Da gente lidar ou da gente ter que se perdoar? Por que esse se torna um discurso tão famoso? Por que na autoajuda esse assunto é tão importante? De onde vem a necessidade aí da gente se auto-perdoar? Perfeito. Por a gente ter que lidar com o sentimento de culpa. A questão do auto-perdão é uma resposta à culpa e à vergonha que a gente sente. É um dos pontos. E aí, alguém levanta mais alguma suposição aí do porquê a gente lida com isso? Batalha aí contra o auto-perdão, com essa resposta do nosso coração? Traz um ponto, outro ponto excelente aí, Horta. Isso é um problema grande que o auto-perdão pode gerar na nossa vida enquanto cristão. Essa barreira que a gente coloca por conta da culpa que a gente não sabe lidar, como isso começa a afetar o nosso físico, além do espiritual, como isso atrapalha a nossa vida. Enquanto a gente não aplica aí de maneira correta o perdão de Deus à nossa vida, não recebe, reconhece o perdão de Deus à nossa vida. Sim, perfeito. Essa resposta também é um dos pontos aqui. A gente tem a tendência sempre a sermos os últimos que tem que dar a palavra. Apesar de Deus estar falando para a gente, eu perdoo, eu garanto a salvação, eu garanto o céu, eu garanto a glória, a gente precisa dessa última palavra de que a gente pode trazer paz. Ali que a gente pode descansar. A gente está falando do auto-perdão. O auto-perdão surge da necessidade de nós sermos aqueles que vão dar a última palavra. Não, Deus perdoou, mas espera aí, Deus, deixa eu avaliar a minha condição aqui. Deixa eu ver se eu consigo me perdoar. Se eu consigo lidar ali com a minha miséria. Às vezes a gente lidar com auto-perdão é um problema quanto à nossa imagem. A gente querer produzir uma imagem piedosa. Então, eu estou nessa batalha com auto-perdão por uma manifestação orgulhosa do meu coração de que quer externar essa batalha e quer mostrar piedade. Isso é um problema que Cristo lida quando
no Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus, vez após vez ali, para com o jejum, para com a esmola, para com a oração, Jesus exorta ali, ó, você quer fazer diante dos outros, não tem recompensa no céu. Você quer fazer em secreto, a recompensa é garantida, tá? Guardada no céu. Mas aí lidar com auto-perdão, às vezes é essa batalha da gente querer produzir uma imagem piedosa de nós mesmos. Às vezes para a gente, às vezes para o outro. Para quem está nos ajudando, nos aconselhando. E aí gerar uma imagem piedosa vai fazer com que a gente batalhe ali com a autocomiseração, com a gente chegando num problema ali, no ápice de um problema que é o autoflagelo. Isso tem a ver com essa batalha de piedade, de gerar piedade, de nos enxergarmos como piedosos, de termos essa palavra. E também o auto-perdão, ele vem de uma necessidade aí, de uma resposta à culpa e à vergonha que a gente carrega. Mas se a gente não sabe lidar com a culpa e a vergonha, se a gente não sabe colocar nossa culpa no lugar devido e responder a essa culpa de maneira adequada, a gente permite que essa culpa consuma o nosso coração, domine o nosso sentimento, e isso vira um problema porque a gente não consegue aplicar o perdão de Deus sobre a nossa vida e a gente não consegue avançar, a gente fica preso naquele problema. E aí o auto-perdão, ele vai trazer perigos para a gente. Enquanto a gente lida ali com o desejo de sermos aqueles que dão a última palavra, Deus perdoou, mas deixa eu ver aqui se eu estou na condição de receber o perdão de Deus. O problema que surge para nós é a gente lidar com a seguinte questão: nós somos capazes de definir a verdade sobre alguma coisa? Nós temos essa palavra, esse poder? Não, nós não temos. Quando nós vamos aí para esses versículos que eu coloquei, João 1,12, e todos esses versículos, eles afirmam para a gente que quem define é Deus. Quem dá a palavra é sempre Deus. Em João 1,12, João vai escrever o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Senhor deu o direito, o Senhor fez com que nós fôssemos adotados, chamados de filhos, recebidos ali diante dele. O Senhor definiu quem nós somos. O Senhor diz, a palavra afirma quem nós somos: filhos. Não é uma questão de autopercepção. É uma questão da gente entender o que o Senhor fez, realizou na nossa vida. Que obra foi feita e concluída na cruz. Quando a gente vai para Romanos 8, 16 e 17, Paulo escreve o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o versículo 16. Então, o Espírito está querendo apontar para a gente qual a verdade. Porque é Deus quem define. É Deus que nos fez filhos. É Deus que aplicou o perdão dele sobre a nossa vida, que trouxe o perdão dele sobre a nossa vida. Quando nós lemos ali o texto de 2 Coríntios, Paulo vai afirmar, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, a condição de pecado, a falha moral, aquilo está se tornando novo. Deus está fazendo novas as coisas, Deus está transformando a vida do crente. Não há condenação. Então,
Por isso que o auto-perdão e a gente querer dar essa última palavra sobre a nossa vida é, é uma falha aqui da gente lembrar que não existe condenação, Deus. É essa a verdade bíblica. Pode falar. Eu entendo que a gente não aplicar o auto-perdão, na minha visão, é uma questão de vaidade, de orgulho, porque se Deus, que é Deus, nos perdoou, por que nós, que somos inferiores a Deus, não vamos nos perdoar? Claro, o sentimento de, puxa, como eu sou miserável, como eu sou pecador, como sou isso Que é isso natural, vai ter, é pra gente ter natural. esse sentimento mesmo. Mas quando a gente não se auto-perdoa, creio eu, que a gente não aceita o amor de Deus. Por que a gente não aceita o amor de Deus? Porque Ele já nos perdoou e Ele, como Ser Supremo, já nos perdoou. Quem sou eu para não me perdoar? Né? Então, eu tenho essa visão que acho que está relacionada a esses versículos, que é por isso que nos tornamos filhos de Deus. Nós aceitamos esse amor. A gente precisa observar que o problema não é a gente reconhecer, enxergar e afirmar a nossa miséria. Esse não é o problema, ali quando a gente está lidando com o perdão. Porque essa é a verdade bíblica também sobre a nossa condição antes do resgate de Deus. Essa é a verdade a verdade bíblica sobre a nossa condição enquanto lutamos com o pecado. O pecado já não exerce mais domínio sobre a nossa vida, ele já não mais define o nosso caminho, mas a gente está na batalha ali pela santidade e um dia, quando a obra for completa, quando o Senhor voltar, a gente não vai ter mais problema com o pecado. Mas a gente pode ter essa dificuldade em olhar para a palavra e a gente relembrar ali, o que a palavra afirma sobre quem nós somos, sobre a nossa condição em Cristo, sobre a obra perfeita que foi realizada e o perdão que Deus trouxe à nossa vida, né? A gente seguindo ali, o perdão, o problema, né, com um auto-perdão, se é para a gente lidar com o desejo, a preocupação de uma imagem piedosa que é por conta do orgulho, a gente vai para o caminho de que a situação de o pecado contra alguém, a verdade é um meio de autopromoção. Então eu pequei contra alguém, ou eu pequei contra Deus, e todo o caminho que eu vou trilhar para conseguir me perdoar, na verdade é uma autopromoção do meu coração, de enxergar a piedade em mim, de querer revelar essa piedade. Isso é um problema que o auto-perdão pode trazer para o nosso coração, para essa condição. Se a gente entra naquele discurso de que o importante somos nós, como a gente se sente para com nós mesmos, como nós nos enxergamos, a gente vai cair nessa armadilha. Não, nessas circunstâncias, eu vou me autopromover. Eu vou aí conseguir avançar um pouco mais. A gente tem 2 textos ali, de Mateus 6:1, onde Jesus, no Sermão do Monte, vai falar sobre julgar ali o próximo, e ele vai dizer o seguinte: tenham cuidado de não praticar... sobre a prática das obras de justiça. Ele vai dizer o seguinte: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa nenhuma do Pai Celestial. Esse é o problema ali que Jesus combate, da autopromoção ali no capítulo 6, como eu disse anteriormente. É através da esmola, é através da oração pública, é através do jejum.
A gente está querendo se autopromover através dessa trilha ali que a gente está percorrendo de auto-perdão. A gente está trazendo um pecado ali, alimentando o pecado do orgulho no nosso coração, né? De Provérbios 27, está escrito o seguinte, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Da nossa preocupação ali em autopromoção ou desejo por reconhecimento, cara, que venha dos outros. Nunca de nós mesmos. Nunca por essa autopromoção que a gente quer trazer aí para a nossa vida. Um outro problema ali, né? A gente lidando com auto-perdão, porque isso é uma resposta do nosso coração à culpa e à vergonha. A como a gente está lidando com a culpa e com a vergonha. Isso pode, mal aplicado à nossa vida, fazer com que a gente queira minimizar ou exaltar a culpa e a vergonha. Ou, por um movimento ali orgulhoso, a gente vai minimizar a culpa e, isso aqui não é nem ter um grande problema ali, de Deus, a falha foi pequena, ou a gente vai querer exaltar a culpa e a vergonha, e a gente vai para outros problemas, que é a autocomiseração, que é a falta de arrependimento, que é viver nesse ciclo ali onde a gente não consegue avançar, amadurecer, crescer no Senhor, na palavra. A gente está preso a essa situação porque a gente está exaltando a nossa culpa, exaltando ali a nossa vergonha e não fazendo um bom uso dela, que seria a gente enxergar a nossa miséria. Oh Deus, sou culpado pelo meu pecado porque eu sou miserável, porque eu sou pecador. Mas, glória a Deus que o Senhor ali completou a obra em Cristo, entregou, Ele morreu, seu sangue foi derramado e o seu perdão hoje, ele existe sobre a minha vida. Você vê que tem uma grande mudança. Existe um mas nessa frase aqui. Não, a gente não está perdido no Deus, miserável que eu sou. A gente não está perdido nesse pensamento cíclico ali. O que os textos que foram colocados ali, né, colocam para a gente, de Provérbios 28:13, que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Né? Então, se é para deixar para trás, a experimentar a misericórdia, o perdão, avançar, isso é possível. Quem não consegue ali confessar, se lançar diante do Senhor, quem não consegue reconhecer porque está nesse problema ali do auto-perdão, cara, não prospera, não avança, não desenvolve, não amadurece, né? Vai ser um crente ali imaturo. E o texto de 1 João que nós lemos na semana passada, que traz aquele problema da hipocrisia, do orgulho, da leviandade. Ali, se afirmarmos que não temos pecado, a gente está negando a culpa, a gente está negando ali o nosso pecado, Deus não está conosco, nós não estamos com Deus, não há verdade em nós. Essa a verdade bíblica ali que vai trazendo, que a palavra vai afirmando. Apesar do auto-perdão parecer uma grande solução na nossa vida, porque a gente lidando com o nosso coração, o Timothy Keller, nesse livro do Perdoar, ele vai dizer ali, o auto-perdão ele não resolve o problema da culpa. Ele vai mascarar. Ele vai mascarar dessas formas. Exaltando ou minimizando a culpa, ele vai exaltar, ele vai mascarar com a nossa possibilidade de afirmar que
não, eu estou em paz, eu me auto-perdoei ali, enquanto a gente não tem poder para perdão nenhum, é só. Né, lembra que a relação de perdão entre nós e Deus é vertical, vindo de Deus para nós. Né, não tem nada de nós para com nós mesmos. O perdão é do céu, alcançando e transformando. Né? A gente lidar com o auto-perdão é uma barreira ali que impede a gente de experimentar a verdadeira cura para a consciência culpada, que é o perdão de Deus. Né? O perdão de Deus é a verdadeira cura. Então, se a gente fica nesse auto-perdão, a consciência culpada ela nunca vai ser curada. Essa ferida nunca vai ser curada. A gente vive no ciclo, né? A gente não completa o processo de cura ao nos perdoarmos, né? Mas quando a gente reconhece o perdão de Deus. É essa a verdade bíblica, é isso que a gente está querendo apresentar, quando a gente está lidando com o fato de que nós recebemos o perdão de Deus, não existe biblicamente essa conversa de auto-perdão. Existe o reconhecimento do perdão de Deus sobre a nossa vida e a sua cura sendo aplicada ali o nosso coração, a gente reconhecendo que somos culpados, que somos falhos, que somos miseráveis, e no perdão dele, a gente experimentando recomeço. Nós tendo a possibilidade de continuar caminhando, né? Então, se a gente fica nessa problemática, a gente não completa esse processo. A gente vai experimentando só a culpa e a vergonha. E a gente vai para uma outra problemática aí. E agora vocês me desculpem que eu vou correr um pouco, por causa do nosso tempo, que é a gente fazer distinção aí entre a culpa verdadeira e falsa, né? Você acha que o tamanho da culpa para determinada situação que você já experimentou, ou de alguém que você tem acompanhado, qualquer situação que você tem lidado, o tamanho da culpa que essa pessoa sente é justificado? Ou é exagerado? Ou é minimizado? Né? Essa resposta da pessoa, essa culpa, ela está adequada? Como que a gente vai diferenciar aí a culpa verdadeira da falsa? Né? O que determina o peso da culpa que a gente deve sentir? O que vocês acham aí que deve determinar o peso da culpa? O tamanho do pecado? Talvez. Mas aí existe pecadinho e pecadão? Existe. Isso é uma outra conversa aí, mas o que Jesus, num episódio lá em Lucas, ele vai apresentar ali, né, combatendo, confrontando os fariseus. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com os fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Jesus está lidando aqui com o fardo, a culpa de não conseguir cumprir a lei. Mas Jesus está apontando um problema sobre a tradição, que a tradição cobrava sobre esses homens. Isso no contexto de outro evangelho, é de quando Jesus confronta o fato dos fariseus. Quando a gente vai para o evangelho de Marcos, quando Jesus está combatendo ali um momento em que eles não dão o dízimo, ou melhor, não ajudam os pais, os necessitados, porque afirmam que isso aqui é oferta ao Senhor, né? É corbã. Então, isso é uma tradição, isso era uma coisa cobrada. E esse problema, ali, lidar com isso, não se culpar por isso, é exagero. Se culpar por tradição
é exagero. Ó. A resposta ali de culpa não está adequada. Porque o que a gente deve pesar é se a nossa falha ela foi contra Deus ou ela foi contra os homens. Alguma coisa incomodou aqui. Eu não sei se eu espirro ou se eu continuo a aula. Estou nessa dúvida cruel aqui. Não, obrigado, Hortência. Mas quando a nossa falha é contra lei dos homens, é contra alguma tradição, e a nossa resposta de culpa ela é exagerada, não é adequada, essa culpa ela vai conduzir a gente a um caminho errôneo, né? Se diante de Deus nós falhamos e a nossa culpa ela está minimizada, talvez por um coração orgulhoso, um coração endurecido, ela também não está respondendo de maneira adequada a culpa, né? Ou a situação. Por quê? A culpa falsa, ela vai surgir de uma vergonha social, ela vai surgir ali do perfeccionismo, de acusações sem fundamento. A culpa falsa, ela vai vir somente por conta ali de comportamento social. A vergonha, ela vai aumentar se eu for exposto. A culpa vai aumentar se eu for exposto. Se o meu pecado ele for percebido. E aí, essa culpa que está sendo criada, alimentada no nosso coração, ela é falsa. Ela não vai gerar fruto de arrependimento. Ela não vai gerar ali um fruto de recomeço. Não é? Se a culpa está vindo só por isso e não por conta do pecado, da falha moral diante de Deus. Por exemplo, alguém que se culpa demais, esse é um exemplo que o Timothy Kelly traz no livro, né? Ele traz 3 exemplos. Alguém que se culpa demais porque tem vários compromissos e quer ajudar todo mundo, então faz um compromisso aqui, um compromisso lá, deixa a agenda lotada e não consegue cumprir com todo o compromisso. E aí a pessoa começa a se sentir culpada. Cara, essa é uma resposta de culpa inadequada. Por quê? Por mais que você tenha administrado mal ali o seu tempo, ou você não soube calcular quem você poderia ajudar, atender, isso não é uma falha moral. Não é? Então, sentir culpa nessa situação, ou essa culpa no coração, ela é falsa. Né? Numa situação mais séria, onde a culpa ela não é necessária de ser carregada, mas que é comum. Quando a gente tem um acidente lá entre amigos e tem um sobrevivente, e aquele sobrevivente sente culpa por ele ter sobrevivido. Por Deus ter permitido ele viver, por Deus ter dado essa oportunidade. O sentimento de culpa que se gera, se alimenta no coração, ele é um sentimento de culpa que vai para o lado falso, não vai gerar nada no coração. Porque ele não precisa se arrepender. Ele não cometeu uma falha. Ele não pecou. Ele sobreviveu uma situação. Essa culpa, essa resposta de culpa no coração, ela é inadequada. Então, a culpa falsa ela vai vir por essa vergonha social, por esse problema ali para com o outro, os outros, e como me enxergam, enquanto a culpa verdadeira resulta de um pecado real contra Deus, uma falha moral, porque todo pecado, primeiramente, é contra Deus. Você vê na confissão de Davi, ou aí no Salmo, ele reconhece as transgressões, e a afirmação dele, olha, contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que o Senhor reprova, o que tu reprovas.
de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Apesar do pecado de Davi também ter sido contra Betsebe, também ter sido contra Urias, também ter sido na sua responsabilidade enquanto rei, diante do povo, de se favorecer da sua condição de rei, da coroa, ele sabe aqui que o pecado é contra Deus. A culpa dele, que foi justamente essa situação que a gente trouxe na semana passada, ela está adequada, a resposta de culpa dele é adequada. Mas você vê que nem por isso ele sustenta aí a culpa além do que se deve. Quando Betsebe engravida, o filho fica doente. Até que momento Davi ele está ali com cinzas na cabeça, né, vestindo ali roupa de saco, ele está nesse momento ali diante do Senhor. Até Deus levar o filho. Depois dali, a condição de culpa dele, ele entende que era até aquele momento. Deus levou, né, agora é um outro começo ali, é outra situação. Então, ele faz um bom uso da culpa, né? Ali entendendo a condição dele diante de Deus. E quando a gente fala da culpa falsa ali, a gente está lidando, inclusive, com setas do maligno, do nosso inimigo, tentando nos atingir. É o diabo quem acusa falsamente, enquanto o Espírito convence a gente, sim, da justiça de Deus, do juízo, da necessidade do perdão. Então, a gente acusar ou a gente experimentar e alimentar essa culpa falsa no nosso coração. Esse sinal foi dos 5 minutos, viu, gente? Já vai logo a gente sair para o cafezinho. O Evangelho, ele faz distinção entre a culpa genuína e uma opressão da culpa que não provém de Deus, que provém do inimigo, que provém de um coração ali que não está dando a resposta adequada, que não está enxergando a situação de maneira adequada, pelo contrário. A situação está turva e ele sente opressão por conta da culpa. Por conta dessa culpa que é falsa, não é adequada. Vou só passar ali, a falsa culpa, gente, ela leva a um falso arrependimento. Quando a gente se justifica por um erro, ao invés de a gente assumir, é um falso arrependimento, né? Que falsos arrependimentos aí a gente consegue perceber? A gente transfere a culpa, isso é um falso arrependimento. A gente transfere a culpa quando a gente se justifica. Essa é a reação tanto de Adão quanto a reação de Eva. Não, foi a mulher que tu me deste, foi ela que me fez pecar. Não, foi a serpente do jardim, ela que me enganou. Se não fosse isso, Deus estava tudo certo. Não, a gente justifica o pecado, a gente transfere a culpa. E isso é um falso, está demonstrando um falso arrependimento. A gente transfere a culpa querendo também transferir a responsabilidade do pecado. Nessa situação, nesse episódio, Saul, que deveria ter esperado Samuel chegar para oferecer o sacrifício antes de ir para a guerra, ele tem a atitude ali incorreta de tomar o sacrifício, as ofertas aí de comunhão e oferecer diante de Deus. E aí ele, diante de um pecado, porque era uma falha ali contra a lei de Deus, ele tenta transferir a responsabilidade. Samuel, tu não chegou? Você não estava aqui? Fiquei com medo do pessoal querer vazar, me abandonar aqui enquanto os filisteus já estão reunidos lá. A guerra vai começar, você não estava aqui, eu tive que fazer alguma coisa. Essa é a resposta dele. Não, a responsabilidade desse pecado não é minha. Você não chegou. Enquanto Samuel chegou dentro do tempo previsto que ele falou, né?
a transferência de culpa, ele venha também ao ato da gente querer minimizar a situação. Mais à frente a gente tem outra falha de Saul, em cumprir um mandamento, uma ordem clara de Deus, em que ele deveria exterminar ali os amalequitas, mas não, ele preserva o rei e o gado. Mas quando ele chega diante de Samuel e Samuel confronta, como que ele minimiza a situação? Não. Olha, é para oferecer ao Senhor lá em Gilgal. É tudo para sacrifício ao Senhor. Nós preservamos do melhor para sacrificar. Então, minimiza a falha clara em obedecer ao Senhor, minimiza o seu pecado com uma perspectiva piedosa ali na sua atitude. E todas essas respostas, quando a gente justifica ou tenta justificar um pecado diante de Deus, quando a gente tenta transferir a responsabilidade, Deus, essa situação foi um fardo maior do que eu posso carregar. Está querendo transferir a responsabilidade do nosso pecado a Deus. Deus, se você não tivesse me exposto a essa situação, eu não tinha pecado. Então, onde está o arrependimento nesse comportamento, nessa resposta a essa situação? Quando a gente tenta minimizar o nosso pecado, a gente está ali transferindo a nossa culpa, e essa falsa culpa leva a um falso arrependimento. E o falso arrependimento, gente, autocomiseração. A gente tem um episódio de Caim, esse texto, onde ele foca mais na dor do que no pecado dele. A gente tem Jó tendo uma resposta autocomiseradora em alguma situação, por mais que Jó estivesse sofrendo realmente, em alguns momentos, Jó ele começa a ter essa perspectiva vitimista e até alimentar isso no coração de forma excessiva. Isso é autocomiseração. Jonas, ele tem essa resposta também de que preferia ali morrer, do que ver Deus ser misericordioso. Não, Deus, por que você fez isso? Por que o Senhor age dessa maneira? Esse vitimismo, essa autocomiseração é a resposta de uma falsa culpa. É uma resposta ali de um coração orgulhoso, que talvez tenha problemas também ali com auto-perdão, por isso é vitimista. Por isso fica se vitimizando em tudo. E aí da autocomiseração, que é ali a tristeza e sofrimento pelas consequências e problemas que o pecado trouxe em si, e não pela ofensa a Deus. Parece arrependimento, mas não é. A gente está preocupado só com os efeitos do pecado, efeitos do problema, e não com o pecado em si. E aí Timothy Keller vai falar, o arrependimento começa onde a autocomiseração termina. Enquanto a gente está sendo autocomiserador, enquanto a gente está se vitimizando, não existe possibilidade de a gente apresentar um verdadeiro arrependimento, mudança, recomeço, porque a gente está lidando com a culpa de uma maneira errada. E aí a gente chega também no autoflagelo, onde a gente tem aí Judas, cometendo suicídio, se autoflagelando por conta da culpa, por uma resposta inadequada ali à culpa. Tudo bem, a gente tem outros fatores, dele ser o filho da perdição, mas o autoflagelo, onde está o problema disso? Por que isso é uma distorção do evangelho? Por que o auto-perdão aí, que leva a gente à autocomiseração, que leva a gente ao autoflagelo, é uma distorção do evangelho? Porque nenhum sofrimento humano pode pagar o nosso pecado. Porque ele já foi pago. Somente Cristo e a sua obra pode pagar o preço do nosso pecado. Então, a gente conclui por aqui. Desculpa segurar vocês uns minutos a mais ali. Mas a gente tem esses problemas em aplicar o perdão de Deus sobre a nossa vida.
O auto-perdão pode ser uma perspectiva errada que a gente tenha sobre nós mesmos, sobre a nossa condição. Isso pode levar a falso arrependimento, uma culpa excessiva, a gente não saber trabalhar com a culpa ali, da culpa levar a gente à condição de se humilhar diante de Deus e de recomeçar através do seu perdão. Então, que o Senhor nos ajude e que nós também saibamos como lidar aí com o nosso coração e como lidar com as pessoas que têm dificuldade com isso, que não vai dar para a gente conversar sobre isso, mas vão ter outras aulas aí ainda sobre perdão, em que acredito que esses assuntos eles vão sendo resgatados, retrabalhados aí, de forma que a gente vai deixar esse assunto abordar esse assunto de maneira completa, tá certo? Então, que, de novo, Deus nos ajude aí a lidar com o nosso coração, né? Amém? Então vamos para o nosso cafezinho aí, logo mais nos encontramos no culto.